Bom, boa noite a todos. Hoje, 8 de fevereiro de 2022, mais uma aula, são 6 horas e 36 minutos, dei 5 minutos de tolerância, mais uma aula da disciplina Embriologia Geral, do curso de Ciências Biológicas do Instituto de Biologia da UFRJ. Tá ok? Então, essa aula está sendo gravada. Peço permissão aos presentes para o uso da imagem e do som, porque essa aula vai ser publicada no canal do YouTube Secoutinho Espaço Secoutinho, bem como na sala AVA da disciplina. Tá? Dessa vez, até o chat, eu acho que vai aparecer gravado. Então, eu peço permissão também para o uso do que foi escrito no chat. Bom, antes de começar a aula, como de costume, eu li as postagens, foram poucas, é uma pena, não dá para saber se o pessoal está acompanhando ou não. Espero que na prova possa mostrar o conhecimento dado em aula, tá ok? Bacana, valeu, é sempre bom ter a postagem lá, tá legal? Mas o que eu li, eu fiquei bem satisfeito. Eu acho que. Obrigado, ótimo. E o que eu li, eu fiquei bem satisfeito porque mostra lá o principal da matéria. Mas muita coisa não está reportado, né? Mesmo porque, como a aula não foi disponibilizada, não deu para acompanhar todos os detalhes, passo a passo. De toda forma, tem o canal do YouTube, Secoutinho, vai dar um espaçozinho Secoutinho, que lá tem as aulas dos períodos passados, que é mais ou menos o que foi dessa vez. É óbvio que dessa vez tinha uma abordagem mais evolutiva, tinham novas imagens também, artigos, mas o principal está lá, que é a mensagem da neurulação que foi falado. Então eu acho que dá para continuar pelo que está escrito, pelo que está registrado. É o principal, que é a placa neural se dobrando, o neuroporo cefálico, o neuroporo caudal, os dois demorando para fechar, porque o anterior é maior e o posterior foi o último a ser feito. Então, são as últimas regiões. E por isso, são essas as regiões que podem apresentar defeito de fechamento e provocar anencefalia ou espinha bífida, que são falhas do fechamento do tubo neural. Tem vários graus, eu mostrei isso. Tá certo? Falei da diferença da região anterior, que se dobra anteriormente, levando o coração para o tórax. Isso é importante porque uma estrutura acaba influenciando o desenvolvimento da outra. E é justamente na hora que o coração está passando que o endoderma recebe estímulo do mesoderma e acaba formando o fígado também, que vai ser motivo da próxima aula. Então, só para dar um exemplo de como uma estrutura vai influenciando nas vizinhas. E gerando o resultado final, como se fosse uma programação que sempre segue aquele roteiro, tá ok? Por uma sequência de interações celulares e de reguladores de transcrição, controlando o padrão de expressão gênica ao longo do tempo. Então, é importante saber que é no tubo neural que tem expressão dos genes do complexo OX. Então, o tubo neural é todo regionalizado de acordo com o eixo antero-posterior, tá certo? Com o código OX. E quando os axônios saem, eles já vão para os músculos corretos, já vão para as células sensitivas corretas, de acordo com a posição do segmento ao longo do eixo antero-posterior. Tá legal? Falei da peculiaridade da região posterior,
basicamente a neurulação secundária, onde foge o padrão de ectoderma formando uma placa, a placa neural, que depois dobra e forma o tubo neural. Não, no polo posterior, na neurulação secundária, não é assim. É o mesoderma que toma continuidade ao tubo neural e forma o sistema nervoso. É a única região onde o mesoderma está fazendo o sistema nervoso. Mas é porque é uma região peculiar que cresce como um prolongamento do corpo, formando a cauda. Tá? Só que na gente, a gente tem uma menor sinalização e com isso a cauda não cresce, forma só o cóccix. Falei também que os somitos vão se formando também ao longo do tubo neural, nessa neurulação secundária, que é uma condensação de células na iminência caudal, okay? Formando até a notocorda. Então, a gente viu também que a notocorda não é sistema nervoso, a notocorda é mesoderma, e que é ela que produz os inibidores de BMP para que o ectoderma sobrejacente, que está em cima, se transforme em placa neural e possa dobrar. Então, a notocorda, ela dorsaliza, ela diz para aquele bando de células em volta dela que essa região é dorsal, porque ali tem inibidores de BMP. Então o somito vai se formar, a notocorda vai estar lá secretando esses inibidores e a placa neural vai se formar, é o neuroectoderma, então uma estrutura do ectoderma. Então é isso, então falei das sinalizações, aí quando depois dobra e vira um tubo, a notocorda está secretando o sonic e forma a região sensitiva, a região motora, tá certo? Que é ventral do tubo neural, enquanto que o ectoderma que fechou em cima devido ao dobramento da placa, o ectoderma fechou, trouxe BMP e esse BMP no dorso do tubo neural vai transformar essa região numa região motora, sensitiva. Então vai ser uma via ascendente que leva a informação até o cérebro, ok? Então, com isso a gente tem algo que é típico de todos os animais, o sistema sensitivo e o sistema motor voluntário, ok? Deixa eu ver se algo mais precisa repassar, mas eu acho que é por aí, tá legal? Falando inclusive do eixo dorsoventral agora no final do tubo neural. Então foi esse o resumo que eu fiz, né, da aula da semana passada. Eu não vou aqui repetir toda a parte evolutiva, toda a parte de neocórtex também, com neotenia da espécie humana em relação aos outros primatas. Isso tudo já foi falado, os bilaterais, os metazoários basais, a evolução do sistema nervoso. Então, isso tudo foi meio que introdutório da aula passada. Ok? Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário, alguma observação. Tá. Então tá. A gente viu, então, o sistema nervoso se formando, o sistema nervoso central, com o tubo neural. E a parte anterior desse tubo neural tem o prosencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo, formando então o encéfalo, essas três regiões principais do encéfalo. Muito bem, só que hoje nós vamos falar sobre uma outra parte do sistema nervoso, que merece uma atenção especial, merece também uma aula dedicada a essa outra parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso motor autônomo, tá certo? É aquele que a gente não controla, é aquele que é autônomo. Então, existe o sistema nervoso motor voluntário e existe o sistema nervoso motor autônomo.
Tá, ok? Então hoje vai ser esse. Esse sistema nervoso motor autônomo, ele é característico dos vertebrados, tá certo? E precisou de um grupo de células para fazer essa novidade que só vertebrados possuem. E foi extremamente vantajosa essa novidade, porque, como vocês vão ver na aula de hoje, isso dá uma condição ao animal de se adaptar às condições externas. Ele equilibra o seu metabolismo, o seu estado, de acordo com os estímulos que estão vindo do exterior. Então, isso é uma maneira do seu corpo responder às mudanças no ambiente. E isso tem um valor adaptativo muito grande, poder direcionar seu fluxo sanguíneo, poder direcionar seu metabolismo, poder controlar isso de uma maneira autônoma, isso é uma grande vantagem. E como isso é uma novidade, isso precisou de uma célula, uma população de célula nova, essa população de célula nova até trouxe outras novidades, abriu uma possibilidade nova para inovações. Foi uma peça importante para aparecer muitas novidades. É como se abrisse uma via de diferenciação, programas de diferenciação totalmente assim novos que vão dar vantagens para o vertebrado. Então, o nome dessa população celular nova se chama crista neural. São células que vão formar não apenas o sistema nervoso motor autônomo, mas vocês vão ver que elas vão formar várias outras novidades dos vertebrados. É uma população de célula oriunda da placa neural. Se veio da placa neural, então significa que veio do neuroectoderma. Se veio do neuroectoderma, então trata-se de uma população epitelial. Bom, epitélio fica revestindo. E se a gente está falando de ectoderma, vai ficar revestindo o exterior. Se a gente fala neuroectoderma, vai ficar revestindo o tubo neural, é a parede do tubo neural. Então essa célula não pode ficar aí. Ela deve sair daí, sair desse epitélio. Fazer por isso a transição epitélio-mesênquima. E uma vez se transformando numa célula mesenquimal, ela começa a migrar e se posicionar em várias regiões. E ao longo desse processo, ela vai recebendo sinalizações. E quando ela chega no ambiente dela, ela continua recebendo sinalizações, só que agora do ambiente onde ela chegou, e por isso ela vai se diferenciar. Se estivermos tratando de sistema nervoso autônomo, isso significa que ela vai se diferenciar em neurônio. Mas neurônio não fica fora do tubo neural. Precisa do líquor, precisa de um ambiente especial. Neurônio trabalha com despolarização, abertura de canais iônicos, entrada de potássio, de sódio, depois de bomba para jogar isso do lado de fora. Então, a concentração desses íons tem que ser muito bem controlada, porque na hora que abrir o poro, a proteína de membrana, vai ter que ter potássio, vai ter que ter sódio lá em volta, na quantidade certa para entrar na célula e despolarizar e ter um impulso nervoso. Então, os neurônios não ficam junto com o mesoderma, não ficam junto com o endoderma,
não ficam junto com ele. Eles gostam de ficar no ambiente deles, que é o tubo neural. Mas se a gente está falando de uma célula que perdeu a característica epitelial, migrou como uma célula mesenquimal, cheio de filapódios e pseudópodos e lamelopódios e todas as formas que uma célula mesenquimal navega. Aí ele tem que criar um gânglio, um ambiente individualizado onde fica o núcleo do neurônio. Então, se a célula saiu do tubo neural e foi para a região do mesoderma, ela vai ter que criar um gânglio ali, são gânglios nervosos do sistema nervoso motor autônomo, que são regiões onde o núcleo do neurônio se encontra. E apenas os axônios é que saem desses gânglios nervosos. Então, nos gânglios do sistema nervoso motor autônomo, tem um monte de neurônio em cada gânglio desses. E eles vão inervar de acordo com os segmentos a qual pertencem. Ok? Então, vocês vão ver que está surgindo uma população celular nova. Lembrem que na gastrulação, epiblastos formavam epitélio, fizeram transição epitélio-mesênquima, migraram, receberam sinais, se posicionaram, continuaram recebendo sinais e se diferenciaram de acordo com a posição que estão. Pois a mesma história se recapitula aqui. É como se você pegasse aquele programa que funcionou na gastrulação e fizesse acontecer agora na placa neural, na borda da placa neural, bem naquela região de transição entre ectoderma de superfície e placa neural. Então, é na borda da placa neural que vão acontecer transições epitélio-mesênquima e as células vão migrar, se diferenciarem em neurônio, formarão gânglios, enviarão axônios para o segmento que ocupam e irão inervar a região, o segmento, ok? Com o sistema nervoso motor autônomo. Tá ok? Então, caso ela não venha se transformar num neurônio, ela vai ser uma novidade de vertebrado. Ela é uma possibilidade para se diferenciar em vários tipos celulares, os mais diversos que vocês possam imaginar. Fugindo, inclusive, dessa lógica de folhetos embrionários. Ectoderma, mesoderma e endoderma. É como se fosse um quarto folheto embrionário. Então é como se os vertebrados tivessem um quarto folheto, como se estivesse fazendo uma nova gastrulação. São as células da crista neural. Ok? Então hoje nós veremos como elas migram, onde elas. Vou mostrar imagens dela surgindo. Essa sinalização intermediária BMP com o inibidor de BMP. Então, essa borda. Então, a gente vai falar das novidades evolutivas conferidas por essa nova população celular que meio que recapitula a gastrulação. Mas, obviamente, que não é gastrulação. Tá? É só semelhante, é como se fosse. Antes de mostrar a minha imagem da apresentação, aliás, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma observação. Então, não havendo dúvidas, acredito que possamos compartilhar a imagem e mostrar um pouco mais da crista neural.
tá ok? Então tá aqui, olha, a crista neural, vamos ver aqui, é um modo de apresentação. E pela imagem aqui já dá para ver a miríade de estruturas formadas a partir das células da crista neural. Inclusive, grande parte delas estão trazendo novidades para o polo anterior, para a extremidade anterior, nosso crânio, a nossa face. E um pouco menos, também com novidades no restante do corpo, nos outros segmentos do corpo. Então, como a gente pode ver aqui, olha só a plasticidade desse tipo celular. A gente vê ligamento para o olho, para que o olho fique preso no osso. Então, toda essa estrutura para o olho de sustentação é uma novidade. Em vertebrados, já que tem osso, já que tem tudo, vai precisar dessas células fazendo essa ligação entre estruturas mais moles do globo ocular com o osso, para que o olho não caia da face, tá certo? Então, foi uma novidade importante, já que estamos falando do aparecimento de vertebrados e o olho faz parte está imerso dentro do osso e faz parte do sistema nervoso. Então, essa crista neural está trazendo essa novidade. Outra parte interessante são os ossos chatos do nosso crânio, da nossa face. Então, o sigmoide, o maxilar, a mandíbula, as placas ósseas do nosso crânio, tudo é crista neural. Então, a mesma população de célula que faz ligamento, faz osso também. E eles, inclusive, e vejam que cada vertebrado tem uma face de acordo com o seu hábito alimentar, de acordo com o seu nicho. E a crista neural ela é tão plástica que ela pode tomar diferentes formas. E o crânio e a face fica bem de acordo com o sucesso alimentar desses animais. Então a crista neural proporcionou vários tipos de estratégias de face para ter sucesso. Tudo depende dos ossos, como eles são formados. E é a crista neural que faz o osso da face e da cabeça. Não apenas os ossos de face e cabeça, mas o próprio odontoblasto, que vai dar forma ao dente, vai secretar a dentina, então que vai propiciar a formação do dente. E se um dente é canino, se o dente é molar, ou se o dente é incisivo, depende simplesmente de como essas células se organizam nesse primórdio do dente. Então, também isso dá uma plasticidade muito grande, isso permite ocupar vários nichos, como de carnívoro, como de vegetariano, mas ou que come folha, ou que come coquinho ou semente. Então, a crista neural ela permite vários ganhos evolutivos, porque ela é uma população de célula nova, tá certo? Que tem essa plasticidade, como se estivesse fugindo das regras do folheto embrionário. Por exemplo, até
a divisão da aorta para que tenhamos uma circulação que o sangue primeiro circula pelo pulmão, oxigena, e que depois circula pelo corpo. Então isso depende de várias câmaras do coração. E também do septo da aorta, que faz o sangue desviar para a câmara correta, do lado esquerdo, do lado direito, ventrículo, átrio. Então, vejam que essa novidade de permitir uma melhor circulação com um sangue sempre oxigenado, isso foi uma novidade também da crista neural, muito importante. Na parte anterior, não tem somito. A única coisa que o mesoderma faz é o músculo da face. Mas a derme também é crista neural. Então a própria derme da face é oriunda dessa população nova de células que é a crista neural. E como eu disse, também formam gânglios nervosos. Só que nessa região anterior são os gânglios cranianos. São muito importantes porque fazem a ligação com a periferia do nosso corpo. Faz a ligação com nossos órgãos de sentido, com o ouvido, o olho, tato, paladar, olfato. Então, vejam que precisa de uma ligação entre a periferia e o sistema nervoso, pois os gânglios cranianos fazem parte dessa comunicação. Ali também passam outros sistemas, outros nervos, mas dá para ver aí a importância da crista neural e da sua plasticidade, formando osso, odontoblasto, derme, ligamentos e neurônios. Essa é a grande contribuição no polo anterior. Veja que ela é nova, tá certo? Os protocordados, a notocorda vai até o final do animal, até o polo anterior. Aqui a notocorda vai só até o romboencéfalo, bem nessa região onde o tubo neural dobra. Então, toda essa parte de nervo craniano, os gânglios cranianos, calota craniana, ossos da face, tudo é por conta dessa novidade do polo anterior, que é por conta da crista neural em grande parte, porque é ela que é a grande formadora do nosso polo anterior e que nos diferencia dos protocordados. Ok? Eu não posso fazer essa ligação direta com o sistema nervoso, não posso dizer que protocordado não tem prosencéfalo nem mesencéfalo, eu não posso falar isso. Ele tem lá o olho no prosencéfalo, mas ficou tudo adaptado, tudo diferente quando chegou a crista neural, promovendo essa novidade na face e no crânio e com esses gânglios. Bom, essas são as novidades promovidas pela crista neural na parte craniana. Entretanto, no restante do corpo, também há a contribuição das células da crista neural. Então, a primeira que me vem aqui são as células de Schwann. Vejam que elas estão em volta de fibras de axônio. Aqui nesse interior tem um monte de axônio, pois essas células de Schwann estão rodeando. E para que elas estão rodeando? Elas possuem membrana. Então, quanto mais elas enrolam aqui em volta, mais isolado fica o axônio. Então, toda a concentração de sódio, potássio fica restrita
entre essa célula acessória de Shivam e os axônios que estão transmitindo a despolarização, o impulso elétrico. Então isso cria uma bainha, isso cria como se fosse uma capa isolante do fio. Um fio de cobre, quando você passa eletricidade, os elétrons podem fugir, se perder. Mas se você bota uma capinha no fio, os elétrons correm só pelo condutor. Então é a mesma coisa aqui, é como se fosse uma capa de um fio, para que o impulso elétrico não se dissipe e corra pelo nervo. Isso dá uma velocidade de resposta enorme. Então os vertebrados são bem mais ágeis, bem mais rápidos. Tá certo? Eu não digo lá no batimento de asa, de insetos, não estou falando isso, mas para o corpo, de uma maneira geral, grandão, de um vertebrado, do bicho que está crescendo, isso é uma grande vantagem, ter essa rapidez na transmissão do impulso elétrico através dos axônios. Isso forma também, a crista neural forma células da glia, que são células enfermeiras, são células acessórias, que ficam assessorando os neurônios, tá certo? Então, nos gânglios, você vai ter essas células de glia fazendo o ambiente, modulando a atividade das células desse gânglio. Ok? Então são as células enfermeiras, acessórias. E são importantíssimas. São importantíssimas. Grande parte dos problemas mentais, mesmo de degeneração, é por conta de falhas na glia. Porque o neurônio mesmo é só um fio. Quem controla o neurônio é a glia. Então essa crista neural é fundamental. Tá certo? Vejam também outra novidade completamente inesperada. É fruto dessa plasticidade da crista neural, que é a possibilidade de formar células que dão pigmento ao corpo. São os melanócitos. Os melanócitos, eles vão dar cor na pena, a cor na escama, a cor na pele dos vertebrados, tá certo? De diferentes cores. Vejam que o padrão de cores está muito ligado ao nicho, ao sucesso reprodutivo, seleção sexual, a camuflagem, para não ser predado e para poder predar. Então a crista neural trouxe também essa possibilidade de sucesso, né? De novos sucessos, de novas vantagens. E, obviamente, sem deixar de esquecer os gânglios. Os gânglios, tanto simpáticos quanto parasimpáticos, ou seja, do sistema nervoso motor autônomo. Então eu vejo gânglios entéricos, ou seja, no sistema digestório, e vejo gânglios perto do sistema do tubo neural, que são gânglios em cadeia, próprio gânglio sensitivo, com a via sensitiva inervando aqui o dorso do tubo neural. Então, esses gânglios, tanto sensitivo quanto do sistema nervoso motor autônomo, o gânglio em cadeia e o gânglio entérico, eles são consequências da plasticidade das células da crista neural, fazendo células acessórias, fazendo célula para bainha, fazendo neurônio propriamente dito, ok? De diferentes tipos. E por último,
mais inesperado ainda, é a possibilidade de dar origem a células secretoras, como se fossem células do endoderma, que secreta hormônio. No caso, a crista neural sai do tubo neural, faz transição epitélio-mesênquima, migra obedecendo o padrão de segmentação, ela já tem lá o seu complexo WOX sendo expresso, seu código WOX, sai migrando, e se chegar na região do rim, vai formar então a medula da suprarrenal. Existe uma glândula em cima do rim, que se chama suprarrenal, ou seja, em cima do rim. E essa glândula tem um córtex vermelho. Esse córtex não é crista neural. São células que secretam corticoides, anabolizantes, envolvidos com a produção de hormônios, né? Esteroides. Mas nem é o córtex que nos interessa. O que nos interessa é a medula, porque essa medula é de origem de crista neural. E ela vai secretar, chama-se medula adrenal. Ela vai secretar adrenalina, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Ok? Então isso é um pouco uma introdução, uma visão geral sobre a contribuição da crista neural para o desenvolvimento e para a evolução, para o sucesso evolutivo dos vertebrados. Desculpa. E antes de contar a história da crista neural, desculpa, eu gostaria de saber se vocês estão curiosos para saber como é que ela aparece, como é que acontece a formação de todas essas estruturas a partir de uma população de célula que sai da placa neural, da borda da placa neural. Então, se todos estiverem curiosos e se não houverem mais perguntas, dúvidas, então vamos lá, vamos então falar sobre a crista neural. Olha, ela tem um padrão semelhante nos vertebrados. Ela não só a maneira como ela contribui para a formação do corpo em todas essas estruturas que eu mencionei, mas também quando elas têm defeitos, são defeitos até semelhantes, que causam fenótipos semelhantes, tanto em camundongo quanto em ser humano. Isso mostra que são os mesmos genes, as mesmas células, funcionando como se fosse um mesmo mecanismo. Tá ok? Afinal de contas, todos nós temos pigmentos, todos nós temos crista neural, todos nós somos vertebrados. Tá ok? Então, como eu disse, na borda da placa neural, durante o dobramento da placa neural, a crista da onda, por isso que ela se chama crista neural, porque está na crista da onda do sistema nervoso. Essas células vão fazer transição epitélio-mesênquima e, em grupo, irão atravessar o mesoderma e se posicionar. Vejam que, ao longo do eixo antero-posterior, eu vou ter sempre uma borda do lado direito, uma borda do lado esquerdo, e em cada segmento essas células vão estar saindo e indo para o segmento onde estão, no lado aonde estão. Então, mais uma vez, aqui a borda, perdendo a morfologia epitelial e se transformando em célula mesenquimal, e fica mais fácil visualizar agora, em vivo, com essa microscopia eletrônica de varredura, um monte de célula de glia radial formando o epitélio, agrupadas tipicamente numa organização epitelial,
mas bem na crista da onda, onde está havendo o encontro do lado direito com o lado esquerdo, as células estão perdendo a morfologia epitelial e estão adquirindo uma morfologia mesenquimal e iniciando sua caminhada, navegando através de quimiotactia e apotactia. Elas sempre vão tateando a fibronectina que está em volta do tubo neural, é uma matriz extracelular. Então é como se fosse um tapete. As células vão seguindo aquele tapete, por isso que elas migram sempre para o lugar certo, no momento certo. Esse é o polo anterior, é a região craniana. A gente vê o prosencéfalo se dobrando, virando um tubo, mas por enquanto ele ainda é uma placa neural. E, como ainda está dobrando, a crista, ou seja, a borda da placa neural, que eu estou mostrando aqui com o mouse, as células vão fazer conversão epitélio-mesênquima e vão popular toda essa região anterior para que aqui haja a formação de derme, de osso, de gânglios, de dente, e o mesoderma só faz o músculo mesmo. Ok? A gente vê aqui o coração sendo deslocado para a região torácica durante o crescimento anterior e dobramento anterior. A técnica usada para acompanhar a contribuição da crista neural, tudo isso que eu estou falando, foi feito a partir de experimentos simples. Por uma pesquisadora que se chama Nicole Douarin, que trouxe essa novidade, dessa técnica de enxerto, explante, onde corta um pedaço e bota. Posso tanto botar no mesmo lugar ou mudar de lugar. Ver o que acontece. Uma crista neural com esse código OX, o que vai acontecer se ela estiver em outro local. Mas no caso aqui não é esse o experimento. O experimento aqui é você pegar de uma codorna e botar numa galinha. Por que isso? Por que essa maneira heteróloga? É porque eu consigo distinguir o que é uma célula de galinha e o que é uma célula de codorna. Dessa maneira, eu sei que o que tiver em vermelhinho vai ser célula de codorna. Então, eu tenho o tubo neural, que, como eu disse, é de codorna, mas também na região da crista está tendo conversão epitélio-mesênquima e eu posso seguir o destino dessas células. E passo a passo, para onde elas estão indo. Então fica evidente a maneira como a crista neural está contribuindo para todas essas estruturas. Então está aí, se você quiser usar anticorpos mais seletivos ou corar marcadores específicos dessa crista inicial ou dessa crista que está migrando, então você vai tendo diferentes cores, mas dá para ver claramente aí a rota de migração das células da crista neural num determinado segmento do corpo. Aqui mostrando justamente essas rotas, obedecendo um padrão de segmentação do corpo. Eu vejo aí do lado esquerdo o tórax, com vários segmentos, somitos, crista neural migrando por esses somitos, mas vejo também no romboencéfalo, no mesencéfalo e no prosencéfalo, crista neural migrando também de forma segmentada, obedecendo o padrão de segmentação. Então tem rombômeros no romboencéfalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vejam que são eles que estão contribuindo com crista neural para formarem os nervos cranianos. Então esses são os nervos cranianos. Bom, agora vem uma parte bem interessante que vai
fazer tudo fazer sentido. Quando a gente entende a migração da crista neural, a gente entende a organização dos segmentos do nosso corpo. Inclusive, no fórum, o pessoal já até adiantou esse conhecimento, devem ter visto aulas anteriores, de anos passados, e já trouxeram essa informação. E eu, então, vou confirmar o que foi escrito no fórum, mesmo que ainda não tivesse dado, mas já escreveram, e eu confirmo. E trago também imagens para complementar, porque eu tenho certeza que só com essas imagens vocês conseguem uma visão mais apropriada de como a crista neural influencia no padrão segmentado do nosso corpo. Ok? Então, vamos, antes de começar, a mostrar a importância da crista neural no padrão segmentado do nosso corpo, como isso influencia sua formação, sua migração. Eu preciso, antes disso, apresentar esta figura. Ok? Então, devagarinho, pedaço por pedaço, nós vamos formando aqui a compreensão dessa imagem. Então vejam que eu estou representando nessa imagem dois segmentos. Um primeiro segmento está aqui com um somito, tem uma parte posterior pintada mais escura, tem uma parte mais anterior pintada mais clara. Então isso aqui faz parte de um somito. Tá? Vejam que o somito tem também uma parte cinza, como mostrado aqui neste outro lado. Tem também essa parte do somito cinza aqui, só que eu tive que cortar ela. Eu tirei ela para que vocês pudessem observar o que está atrás dos esclerótomos, dos dermótomos. Então, isso aqui em cinza são os dermomiótomos. Aqui é a parte do somito que vai fazer o músculo hipômero, os dermótomos e os epímeros, os músculos dorsais. Certo? Então, esta parte que faz derme e músculo no somito. E esta parte colorida em castanho, em rosa, salmão, né, sei lá, e laranja, ela é a parte dos esclerótomos. Okay? Então, em laranja e salmão, você tem aqui os esclerótomos. Vejam que eu tenho dois segmentos, como eu havia dito, porque eu tenho um somito de um lado, outro somito do outro, fazendo um segmento. Um somito de um lado com um somito do outro lado. Não dá para ver aqui, está aqui atrás, mas seria o segundo segmento. Em cada segmento tem uma porção do tubo neural, tanto do segmento mais anterior quanto do segmento mais posterior. Eu tenho uma parte que é o tubo neural, representado em vermelho. Logo abaixo do tubo neural, mais ventral, vamos dizer assim, você tem a notocorda. Então, neste segmento, tem a notocorda aqui atrás, e neste outro segmento continua essa mesma notocorda. Ok? A aorta, já vimos que a do lado esquerdo se juntou com a do lado direito e temos agora uma única aorta. Ok? Muito bem. Para que vocês possam ver esclerótomo, tubo neural e tudo mais, eu tive que cortar o ectoderma e enrolar ele. Então é como se eu tivesse cortado e enrolado para poder ver o interior. E eu também cortei, mas não enrolei, joguei fora, todo o dermomiótomo que estava aqui em cima. Todo o dermomiótomo daqui de cima foi retirado. Então eu acho que vocês já estão entendendo essa figura. Então estou olhando aqui e parece que ninguém está com dúvida nesta figura, né, mostrando esses dois segmentos. Bom, então, tendo entendido, vamos agora
prestar atenção nas setas. As setas representam uma rota número 1 e uma rota número 2. São duas rotas diferentes que a crista neural pode ter. Lembre que ela vai estar surgindo no dorso do tubo neural, né, bem na crista, fazendo transição epitélio-mesênquima. E reparem que pela rota 1, a crista neural está se localizando entre o ectoderma e o dermótomo. Bom, qual é o tipo celular que eu falei no início da aula que se posiciona na derme? É o melanócito. Então, tá aqui, ó, célula que dá pigmento. O melanócito vai ser, então, células da crista neural que migraram entre o dermomiótomo e o ectoderma. Esta é uma rota. E, devido às sinalizações que essas células recebem na derme, isso aciona o programa de melanócito. Então, essas células irão se diferenciar em melanócito. Agora, repare que tem animal que tem uma cor no tórax, tem uma cor na bacia, tem outra cor no pescoço. Os animais variam de cor, dependendo da posição no eixo anteroposterior. Logo, imaginem que a célula da crista neural tem seu código OX, que vai dizer que cor que ela vai produzir de acordo com o segmento da onde ela está. Porque segmento tem essa identidade, logo a crista neural vai ter essa identidade, logo ela vai formar célula melanócito na posição da derme, quando chegar na derme, e ela vai produzir o quê? Vai produzir de acordo com o código OX, de acordo com a identidade que ela possui. Então vejam que a diferenciação celular depende não apenas do código OX, ou seja, do segmento da onde ela está saindo, da identidade daquele segmento conferido pelo código OX, mas também pelas sinalizações que essa célula recebe ao longo da rota e no local onde ela tem que se posicionar. Então, assim acontece a diferenciação celular nessa rota número 1, que não é muito diferente da rota número 2. Ela também vai ter um código OX, vai se diferenciar de acordo com o segmento que está e vai receber sinais, ou seja, para fazer medula adrenal, como está aqui mostrado, ou para fazer gânglios entéricos, gânglios dorsais, gânglios em cadeia, como esses simpáticos aqui, que está mostrado na figura. Então, mas tem uma novidade. Reparem que elas evitam migrar pelo polo posterior. Crista neural foge do polo posterior. Crista neural é repelida por efrinas, que são produzidos nessa parte posterior de cada segmento. Então, em cada segmento, vai ter na região posterior de cada segmento, vai ter um quimiorrepelente que se chama efrina e que vai direcionar a migração da crista neural apenas pela parte anterior dos somitos. Somente na parte anterior dos somitos não tem esse quimiorrepelente, essa efrina. Então a crista neural vai sempre migrar pela região anterior. Agora tem um problema. Se a crista neural migra por aí, não é problema, isso tem uma consequência, melhor dizer, isso tem uma consequência. Se a crista neural está migrando por aí, não dá para fazer osso. Não vai criar uma matriz óssea justamente por onde as células estão migrando, passando. Essas células estão vindas do tubo neural.
assim como os axônios dos neurônios que moram no tubo neural. Sim, tem neurônio que mora no tubo neural. O sistema motor voluntário, que está aqui no ventre, tem vários neurônios aqui que precisam inervar o músculo. E vão passar por onde? Por essa mesma região, porque são células que obedecem a esse quimiorrepelente. Assim como os axônios, a crista neural também evita as ifrinas do polo posterior. Então, pelo polo anterior de cada somito, é uma região de passagem não apenas de crista neural, mas também de nervos, porque o conjunto de axônios formam nervos. Então, em cada região anterior de cada somito estarão passando nervos e crista neural. Logo, a parte posterior, onde nenhuma célula passa, nenhuma célula vinda do tubo neural ou nenhum axônio vindo do tubo neural, ninguém passa por aqui, aqui o osso consegue se formar bem. Então, na verdade, aonde temos vértebra, era a região posterior do somito e a região entre somito. É aqui entre o somito e na região posterior que vai nascer uma vértebra. E é aqui onde passam axônios, nervos e crista neural, vai ser entre vértebra. Então, na verdade, a região entre vértebra vai ser a própria parte anterior do somito. O mais interessante disso tudo é que até Drosófila começa a organizar seus segmentos, mas no final, quando você vê a larva toda segmentada, é um pouco deslocado do padrão de expressão gênica de Eve, que é um dos primeiros a segmentar o ovo. Ainda nem teve larva, né? Mas o ovo já começa a aparecer uma segmentação de expressão gênica, mas que está um pouquinho decalado do que vai ser propriamente o segmento da larva e que depois do corpo do adulto. Então, assim, mesma estratégia de segmentar inicialmente, mas depois de deslocar um pouquinho a segmentação no adulto, no corpo formado, isso também é conservado ao longo da evolução. Tá certo? E até os genes são semelhantes, esse EVE. Então, quem quiser pode procurar um pouco mais disso. Quem gosta de evolução, Evodevo, evolução e desenvolvimento, esse é a palavra-chave que vocês vão usar para aprofundar sobre a evolução da segmentação nos animais. Ok? Bom, então eu vou ver aqui se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Eu acho que não, né? Eu acho que com essa descrição tão detalhada fica, eu acho fácil. Mas eu acho que está fácil, né? Bom, falar do que a gente já sabe é fácil, mas vamos lá. Então são experimentos para mostrar quais são esses quimiorrepelentes, mostrando a expressão gênica. Aonde está colorido é que teve expressão gênica de efrina, está sendo produzido esse quimiorrepelente. E justamente na posição onde ele se encontra, não tem crista neural. A crista neural está presente somente na região onde não tem efrina. Se você puser a crista neural em cultura e formar tiras, segmentos com efrina, sem efrina, com efrina, sem efrina, com efrina sucessivamente, você vai ver um padrão segmentado também na migração da crista neural em cultura. Ok? E no final aqui uma representação simplória, né?
de 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, mostrando 5 pares de somitos, representados pela sua região anterior, região posterior, região anterior e posterior, com cores diferentes. E é sempre pela região anterior que saem axônios. Então, na parte de cima da figura eu vejo axônios. E na parte de baixo da figura está sendo mostrada a crista neural migrando. Então, a mesma rota migratória da crista neural é a rota de navegação dos axônios em busca dos miótomos. Então, esta é a representação, tá certo? Mostrando esse padrão deslocado da segmentação do adulto em relação à formação dos segmentos com somitos na gastrulação. Reparem mais uma vez que os miótomos estão bem pertinho do tubo neural. Eles navegam de uma maneira bem simples, porque é tudo pertinho, são milímetros, e ainda mais a complexidade do corpo é muito menor nesta época, tem menos tipos celulares. Então, este é o momento de achar o seu alvo, o seu miótomo. Depois, cada miótomo vai se deslocar e vai ocupar a sua região, seja para o membro, para os dedos, né? Seja para a lateral do corpo. Então, esses axônios vão só esticar. É como se já tivesse achado o alvo, agora só está esticando, conforme o músculo vai se deslocando para a periferia. Tá? Então, isso torna tudo mais coerente, se torna tudo mais fácil de se entender, devido à proximidade e à simplicidade neste momento. Ok? É a mesma coisa, só que mostrando de uma maneira até um pouquinho mais complicada. Vejam que a região entre vértebras vai ter o disco intervertebral, então ali é uma cartilagem, certo? E agora a gente já começa a mostrar de uma maneira mais geral o padrão segmentado de migração da crista neural juntamente com os axônios, tá certo? Então a gente pode ver aí o eixo antero-posterior e toda a parte colorida é crista neural, tá certo? Muito bem. Só que essa figura está trazendo algumas novidades, como, por exemplo, o gânglio em cadeia, representado em azul escuro, e o gânglio da raiz dorsal. Então veja que aqui é o dorso do tubo neural, isso aqui é o tubo neural. No dorso dele tem uma raiz, que aqui tem um gânglio. Se é gânglio, é oriundo da crista neural, porque é a crista neural que sai do tubo neural e vai para a periferia, e lá, como eu disse, precisa fazer um gânglio, um acampamento, um ambiente próprio para neurônio. Vejam que tem também uma raiz ventral, só que a gente sabe que o dorso é sensitivo. Então este é um gânglio do sistema sensitivo, que eu falei na aula passada já. E estes são axônios saindo e formando o nervo que vão para o músculo. Então é motor. Então veja aqui claramente dorsal sensitivo e ventral motor. Só o sensitivo tem gânglio. O motor não tem gânglio. O gânglio conecta com o dorso. O gânglio não conecta com o ventre. Então, não há contribuição de crista neural para o sistema nervoso motor voluntário.
Isso é muito básico, todo animal possui um sistema nervoso, a maioria, né, se não for basal, os bilaterais, né, possuem lá o gânglio ligado ao músculo direto e tem uma resposta rápida. Muito bem. Mas o sensitivo precisa do gânglio, então tem contribuição de crista neural. Mas eu vejo aqui um outro gânglio, que é o gânglio em cadeia. Vejo que ele está no ventre do tubo, mas não faz parte do tubo neural. São gânglios, estão separados. E vejo que saem axônios também para ir para a periferia. Reparem que o azul escuro, que são esses gânglios em cadeias, eles estão somente aqui no tórax. Vai chegando no ventre, no abdômen, você não tem gânglio em cadeia. E o que são esses gânglios em cadeia? O sensitivo eu já sei. O motor eu já expliquei. Mas esses gânglios em cadeia fazem parte do sistema nervoso motor autônomo. E antes de eu falar um pouquinho, quer dizer, antes de passar para a próxima etapa, eu gostaria de um momento para explicar o que é esse sistema. Qual é a vantagem dele? Então, eu vou pedir aqui um parênteses para fazer algumas considerações sobre o sistema nervoso motor autônomo. Bom, basicamente, nós somos um equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? É igual duas crianças numa gangorra. Ela tende a ficar no meio, mas às vezes pesa mais para um lado, às vezes pesa mais para o outro, mas tende a equilibrar, porque as crianças têm o mesmo peso. E quando desequilibra? Isso depende do ambiente. O ambiente vai dizer como você vai organizar o seu corpo, o funcionamento do seu corpo. O funcionamento do seu corpo vai estar diretamente ligado ao que estiver acontecendo no ambiente. E, como eu disse, isso é uma grande vantagem. Você poder modular o seu funcionamento de acordo com o ambiente. Então, esse sistema nervoso motor autônomo permite um balanço. Às vezes é um lado, às vezes é outro lado. E que lados são esses? Basicamente é o seguinte: é o equilíbrio entre o estresse e o repouso, entre a atividade e o repouso. Tem momentos que você precisa fazer digestão. Este é o momento de dormir, este é o momento de repousar, este é o momento de balançar na rede com uma boa companhia. Ok? Agora, tem momentos que você tem que ir caçar. Então, nesse momento, é estressante. Nesse momento, você tem que estar muito acordado. Você tem que estar muito preparado para o que der e vier. Então, todo o nosso consumo de energia, batimento cardíaco, respiração, digestão, tudo vai estar influenciado por esse balanço entre sistema que nos prepara para o estresse e sistema que nos prepara para o repouso, para outras funções do nosso corpo. A possibilidade de coordenar o nosso funcionamento de acordo com esses ambientes, esses momentos, isso é um grande ganho evolutivo. Isso é uma grande vantagem, poder organizar. Por exemplo, nós não temos sangue para o corpo inteiro.
Se nós fôssemos preencher cada vaso sanguíneo com sangue, a gente ia ficar muito pesado. Ia ser muito sangue para carregar. Então, quando você está fazendo digestão, o seu sangue está nas vias digestórias. Quando você está fazendo uma maratona, ou indo caçar, ou tendo que lutar, o seu sangue não estará com certeza nas vísceras, no digestório, mas estará na periferia. Quando você começa a fazer exercício, seu ritmo cardíaco aumenta. Seu sangue pulsa mais, é jogado com mais força e vai para cada capilar da sua musculatura. E com isso você pode tirar fotografia depois de fazer 10 flexões, você vai estar todo inchado. Mas na verdade é o sangue que foi para o músculo, devido ao maior consumo neste momento. Então vejam que o fluxo sanguíneo vai ter que ser direcionado de acordo com o ambiente. Logo, a contração dos vasos sanguíneos vai controlar se o sangue vai para o intestino ou se o sangue vai para o músculo. Quem controla a musculatura lisa de cada vaso sanguíneo é esse sistema nervoso motor autônomo. Ele controla o calibre dos vasos. Uma pessoa estressada, naturalmente, tem o sistema simpático mais exacerbado. Então a pressão aumenta, os vasos ficam contraídos, o sangue então está pulsando com muita força, a pressão está alta. A pessoa fica estressada, nervosa, pronta para a guerra, sempre discutindo, sempre com arma na mão. E isso é fruto do sistema simpático prevalecendo. Essa pessoa está ligeiramente desequilibrada. Ela está com o seu sistema nervoso simpático muito atuante. São esses gânglios em cadeia, esses azuis escuros aqui, que são os responsáveis por modular o sistema simpático, formar esse sistema simpático. Ele usa como neurotransmissor as epinefrinas, que é do grupo das adrenalinas. Noradrenalina. Vejam, então, que a adrenalina é não apenas um neurotransmissor de sinapse, mas também é produzido lá na medula da suprarrenal, onde é produzido a adrenalina, que também veio da crista neural. A crista neural faz a medula da suprarrenal, como eu mostrei no início da aula. Então, é secretado adrenalina no sangue. Então, uma pessoa que está nervosa, ela está cheia de adrenalina no sangue e está usando essa adrenalina como neurotransmissor nos gânglios em cadeia. E isso contrai o vaso. Isso aumenta a sua respiração, sua velocidade de respiração, aumenta o batimento cardíaco, eriça o pelo. Um cachorro, quando vai brigar, fica arrepiado. O bulbo piloso, o músculo eretor dos pelos ficam contraídos. Então, esse é um sistema, quando ele está 100%, você está pronto para brigar. Uma pessoa que está descontrolada e está brigando, literalmente se atracando com o outro, é porque esse sistema simpático está a 1000. Adrenalina a 1000. Nesse caso, a pessoa pode até evacuar. Tem gente que, quando fica com medo, faz xixi na calça, faz cocô na calça, entendeu? Porque não controla devido ao estresse.
Isso é até uma maneira de você se tornar pouco atraente para o seu caçador, com esse cheiro todo. Isso é uma maneira também de você parar com toda a digestão, livrar de tudo, parar com tudo e ir para a guerra, ir para a briga mesmo. Então esse é o sistema simpático, tá legal? Contrabalanceando o simpático, nós temos o sistema parasimpático. O parasimpático, que também é do sistema nervoso motor autônomo, ele é justamente o contrário, para a parte de digestão, de repouso, de tranquilidade, onde o coração bate devagar, o sangue não está na musculatura, tá nas vias digestórias, não tem muita adrenalina. Então, é um momento para você digerir, é um momento para você repousar. Por isso que depois que a gente come, a gente tem sono, porque o sangue fica nas vísceras. Falta um pouco de sangue para o cérebro, você fica com sono. Se você for fazer exercício e se alimentar ao mesmo tempo, uma feijoada, uma carne, você vai vomitar, você vai ficar tonto, porque falta sangue para o cérebro. O sangue está digerindo e não é momento de sair correndo. Então aquele conselho que a nossa mãe dava pra gente, filho, não vai pra piscina, você acabou de almoçar. Para criança não tem muito problema, mas para adulto isso realmente faz a diferença. Tá certo? Impossível comer e ir treinar. Impossível. Ok? Então se enjoa, vomita, passa mal e tudo. Então, o sistema parasimpático ele precisa de gânglio. Só que não está nessa figura. Eu já vou mostrar daqui a pouco. Os gânglios estão nas vísceras. São aqueles gânglios entéricos. São os gânglios que estão nas vísceras. Lá onde vai ser inervado. Tá certo? Bom, não precisa nem comentar, mas obviamente as drogas, de uma maneira geral, influenciam o sistema simpático e parasimpático. Tanto as lícitas quanto ilícitas também. Por exemplo, remédio de enjoo, você está com enjoo. Você toma remédio, vai te dar sono. Para quê? Porque você vai favorecer o parasimpático. Você estimula o parasimpático se você tiver com enjoo. Mas em compensação você vai ter sono, que é toda aquela via de repousar, de ficar tranquilo e tudo. Café, por exemplo, ativa a via adrenérgica, tá certo? Cocaína ativa a via adrenérgica. Só de falar em cocaína, o cara já quer ir no banheiro como se estivesse estressado, entendeu? Como se tivesse visto um leão. É um reflexo do corpo evacuar quando o sistema adrenérgico fica ativo. Então é para você eliminar a digestão, acabar com a digestão logo. Então, a pessoa que cheira cocaína fica mega paranoico, achando que está perseguindo, vive estressado e, e, e tem esse reflexo. Já a maconha é o contrário, vai ativar o parasimpático. O cara tem fome, tem sono, aí acha que está tudo bem, está tranquilo, vai vir a prova de êmbrio, mas está tranquilo. Então, é, existe uma relação entre as drogas, ambiente externo e o controle do funcionamento dos vertebrados. Tá legal? Então, isso é um pouco uma introdução sobre o sistema nervoso motor autônomo, que tem seu sistema simpático e seu sistema parasimpático. Antes de mostrar outras imagens, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou se alguém tem algum comentário. Tá, então tranquilo. Vejam o ganho evolutivo que esse sistema nos proporcionou.
Então aqui eu estou vendo a região anterior em várias dimensões. Tá? Aqui só a crista neural em preto, só a crista neural migrando prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo e medula espinhal. Aqui eu vejo o tubo neural, o endoderma visceral, placa pré-cordal, notocorda. Então aqui é tubo neural e notocorda. Aqui são só mitos e mesoderma paraxial, mesoderma da cabeça. Aqui são só os nervos cranianos com seus gânglios. E aqui os placoides, que são células bem antigas evolutivamente, são células sensitivas do ectoderma e que vão fazer a célula que sente o olfato, a célula que sente o paladar, a célula que sente a vibração do tímpano, a célula que sente e assim são células que a gente chama de placoides, que vão ser as células sensitivas dos nossos órgãos. E, obviamente, os gânglios vão ter que inervar essas células que estão na periferia. E são células da crista neural. Veja aqui os gânglios que eu me referi no início da aula. Esse é um sistema de navegação dos axônios, com filapódios para todo lado, e acaba tateando e achando sua pista, seu tapete. Com isso sabe onde é que tem efrinas, semaforinas e outras moléculas repelentes. Também a matriz extracelular, como mostrada nessa parte branca da figura, é uma rota de migração, é por esse caminho de fibronectina que a crista neural migra e encontra o seu destino, até chegar nos gânglios entéricos. Esses são os gânglios parasimpáticos. Esses vão inervar o próprio movimento do bolo alimentar, depende dessas células. Tá? A contração do músculo digestório, falhas no fechamento do tubo neural causam falhas de formação e migração da crista neural e por isso ausência de gânglios entéricos e por isso vai dar problema de movimentação do bolo alimentar com megacólon, com mega hipertrofia do músculo, porque o neurônio não segurou o desenvolvimento do músculo, não parou, o músculo ficou crescendo o tempo todo, porque não tinha gânglio ali, porque o tubo neural não fechou e porque não tinha crista neural. Então isso vai dar problema de movimentação do bolo alimentar ao longo do processo digestório. Então está aqui, gânglios em cadeia, gânglio da raiz dorsal, o tal da medula espinhal, aquela imagem, e gânglios entéricos. Esse é o parasimpático, esse é o simpático e esse é o sensitivo. Tudo gânglio, logo, tudo crista neural. Então veja aqui uma célula de crista neural, ela começou a migrar, fez transição epitélio-mesênquima. Se ela migra pela região de gânglio, ela recebe fatores típicos dessa região, vai ser um neurônio simpático. Mas se ela continua migrando e chega no rim, vai encontrar o córtex da suprarrenal cheio de corticoide, e esses corticoides da suprarrenal vão induzir a via de diferenciação de medula adrenal, de células da medula adrenal. Então a crista neural vai secretar adrenalina na suprarrenal. Então está aqui, ó, a suprarrenal e a medula é oriunda da crista neural que recebeu os corticoides do córtex da suprarrenal. Então vejam que, de acordo com a rota de migração,
recebem sinais diferentes e, por isso, tomam caminhos de diferenciação diferentes. Neurônio, que usa adrenalina, e célula cromafim da medula adrenal, que também secreta adrenalina, só que é para o sangue e esse é para sinapse. Vejam outro exemplo, são só exemplos, tá? Nem precisa ficar decorando isso, mas é só para mostrar como um tecido conversa com o outro. O ectoderma está em azul, crista neural está formando a derme ou mesmo a região da base do dente, os odontoblastos, né, na maxila e na mandíbula. Então você tem ali uma região com crista neural junto com o ectoderma. E é a conversa, troca de fatores entre ectoderma e crista neural que promove a sequência do desenvolvimento da formação de dente com os odontoblastos, oriundos da crista neural. Então vejam que são essas células rosas que vão formar os odontoblastos, que vão formar a dentina e assim o dente. Esta é a sequência de desenvolvimento do dente, mas nessa parte de baixo a gente vê os fatores que foram usados, secretados. Na parte de cima é o ectoderma secretando para a crista neural. E na parte aqui de baixo do gráfico é a crista neural secretando fatores indutores para o ectoderma. Então são duas populações celulares, uma vizinha da outra, que estão conversando. E esta é a sequência de conversa, essa é a sequência de frases que elas fazem. Primeiro o ectoderma secreta BMP, FGF, a crista neural recebe e responde produzindo o sindecan tenaicina, que é a matriz extracelular, mas bem como o TGF, que é outro sinalizador. Aí o ectoderma recebe isso e, de contrapartida, muda o FGF para o 3, muda o BMP para 4, 3, activina e assim sucessivamente. Então, mais uma vez, a diferenciação celular da crista neural depende da interação com as células da vizinhança, da sua rota, do local para onde ela foi. Isso é só para mostrar que a crista neural é diferente da região anterior, ela é toda com possibilidade que só ela consegue fazer. Tá ok? Então essas linhas coloridas são o que ela faz e na parte de baixo é o potencial que ela teria. Mas vejam que as células do tronco não têm o potencial de fazer derme. Só faz derme quem está no polo anterior. Então é a ausência do código WOX que permite ela formar a derme. Porque na região do polo anterior não tem derme, não tem código WOX. Então, por isso, a crista neural consegue fazer. Então, isso é só um detalhezinho que mostra que o código WOX também influencia no tipo de diferenciação que essa célula vai ter, como eu venho falando exaustivamente ao longo da aula. Tá? Então, isso aqui, mais uma vez, mostrando que o polo anterior não expressa genes do complexo WOX, mas apenas a partir do romboencéfalo, onde tem notocorda aqui embaixo. Aí você vai ter esse tipo de diferenciação. Bom, nessa figura está sendo mostrado, então, a organização do sistema simpático, okay? Aquela da adrenalina, aquela para o estresse, e na parte da esquerda,
a organização do sistema parasimpático, que é da digestão, do repouso, tudo mais. Reparem que o simpático usa gânglios da raiz, gânglios em cadeia. Então, os gânglios em cadeia estão aqui na região do tórax. Eu tenho um axônio que sai do tubo neural e chega até o gânglio. No gânglio mora outro neurônio, que é crista neural, e vai inervar o órgão correspondente. Então eu tenho um neurônio que é fibra pré-ganglionar e outro neurônio que é fibra pós-ganglionar. O pré-ganglionar, a célula mora no tubo neural, logo ela é de origem de glia radial. O gânglio em cadeia tem neurônios que moram em gânglios, por isso são oriundos da crista neural. Então a fibra pós-ganglionar é crista neural. Reparem que muitos órgãos são inervados pelo sistema simpático, inclusive o sistema urinário, inclusive o pênis. E por isso que estresse não combina muito bem com reprodução de vertebrado. Vertebrado não reproduz se estiver estressado, porque toda parte de reprodução também é inervado pelo simpático. Então é controlado pelo estado emocional do animal, a reprodução. O sistema parasimpático, ele também tem duas fibras, uma pré-ganglionar, que vem do tubo neural e por isso ela é da glia radial, e uma fibra pós-ganglionar, aqui em laranja, que vem dos gânglios que moram fora do tubo neural. Neurônios que moram em gânglios, fora do tubo neural. Então é crista neural, que vai fazer então a fibra pós-ganglionar. Então tem intestino, próprio sistema urinário, sistema digestório, bexiga, também região peniana é inervada pelo parasimpático. E é por isso que com cocaína o cara não consegue transar. O pênis não endurece, porque é um sistema simpático. Ou pelo menos fica mais difícil dele chegar no orgasmo. Já o sistema parasimpático é um sistema de repouso, é um sistema de tranquilidade, de digestão. E é um momento, então, que os animais costumam reproduzir. Eles brigam, eles se alimentam, brigam, tem a conquista, e aí está feliz, está tranquilo, dominou, e então reproduz. Então é mais ou menos assim que funcionam os animais. Nós somos controlados por esse sistema simpático e parasimpático. E eles são sempre vias de dois neurônios. Quando vocês estiverem lendo bula de remédio, eu sempre gosto de ler bula de remédio para saber o que eu estou tomando. Então, muitas vezes vocês vão ver lá, sistema adrenérgico é alterado, sistema então é o simpático. Sistema adrenérgico é a maneira que o farmacêutico escreve, olha, vai mexer no seu sistema simpático. O que usa adrenalina, então, é adrenérgico, é o sistema adrenérgico. O parasimpático usa acetilcolina. Então, é um sistema colinérgico. Então, você pode falar, esse remédio vai afetar o sistema colinérgico e o sistema adrenérgico. Então, é essa balança simpático-parasimpático. Legal?
Então é sempre interessante ler o remédio e ver se você vai ter sono ou se você vai perder o sono ao tomar aquele remédio. Então, o remédio para emagrecer geralmente ativa a via simpática, que o cara vai ficar com adrenalina, vai ter menos digestão, menos absorção. Quem toma café depois do almoço prejudica a digestão. Se você toma café de manhã, você perde a vontade de comer, perde a vontade de digerir, o estômago cola. Então, vários remédios também para emagrecer estimulam o simpático, então deixa você mais acelerado. E por isso você perde a fome, porque não combina aceleração do metabolismo com digestão. Pelo contrário. Tá ok? Então gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Então vejam que a aula de embriologia ajuda também a nos conhecer, saber como o nosso corpo se organiza e por isso como ele funciona e como ele funciona de acordo com as influências externas, seja por remédio, seja por ambiente, seja através do que estamos sentindo pelos nossos órgãos de sentido. Tá ok? Então, se não havendo nenhum questionamento, eu vou então continuar com a apresentação. Aqui uma outra maneira de enxergar isso tudo, só que trazendo uma novidade. A novidade aqui é que eu tinha falado que a região dorsal era sensitiva. Então tá lá o gânglio da raiz dorsal, um neurônio que mora no gânglio. Então isso aqui é crista neural que veio parar aqui. E ele tanto inerva o dorso quanto inerva a periferia. Então, ele faz a ligação entre a periferia e o dorso. Então, esse é o sistema sensitivo. No ventre, a gente já viu que está o motor voluntário. Então, está lá o neurônio que mora no ventre do tubo neural e tem seu axônio indo para a periferia encontrar o hipômero, nesse caso aqui. Então, isso é um miótomo. Então, isso é um músculo que está indo formar toda uma bisnaguinha de músculo em uma parte do seu corpo. A novidade aqui é que eu não falei da região intermediária, que não é nem ventre nem dorso, mas é o meio. E é justamente esta a parte do sistema nervoso motor autônomo. Veja que este é um neurônio que está se comunicando com o gânglio em cadeia. Então, esta é a fibra pré-ganglionar. E em azul é a fibra pós-ganglionar, azul claro, né? É a fibra pós-ganglionar. Esse é o sistema simpático. Então, não é nem dorso, nem ventre. É no meio. No meio é o sistema nervoso motor autônomo, que vai fazer a fibra pré-ganglionar, seja do gânglio em cadeia, simpático, seja do gânglios entéricos, parasimpático. Tá ok? Esta é toda a padrão de inervação segmentada do sistema sensitivo, obedecendo a segmento, tem uma certa sobreposição dos segmentos na periferia. Isso é bom para a gente não perder a sensibilidade completamente. Se os neurônios amarelos morrerem, não tem problema, tem o preto, tem o vermelho, e assim esse segmento vai continuar inervado, vou continuar sentindo. Então, há uma certa sobreposição, mas obedecendo ainda o padrão segmentado na hora desses axônios migrarem, inervar o segmento que se encontra. Então, mais uma vez aqui, o sistema simpático. Veja o olho como pode ficar esbugalhado, se ele está com adrenalina. Veja a saliva como pode secar ou pode salivar mais ainda, dependendo da situação. O controle da respiração e do batimento cardíaco. Controle do sistema digestório e controle da região da genitália também. Tudo controlado pelo sistema simpático e parasimpático.
Aqui o parasimpático, onde envolve o nervo vago, que vem lá do craniano, dos gânglios cranianos. Veja aqui também coração, pulmão, digestão e genitália. Este é o megacolo, falta de crista neural, formando gânglio, músculo cresce muito e obstrui, e a criança fica com esse ventre dilatado e com problema de obstrução alimentar. Bom, não havendo perguntas, a gente vai chegando agora num momento final da aula, onde eu mostro sempre as peculiaridades do polo anterior, tá certo? Então eu queria aproveitar esse momento para mostrar que existe um padrão segmentado também na formação da nossa face, que são os arcos faringiais, representados aqui por esses dedinhos pelo lado direito, outros dedinhos pelo lado esquerdo, e que se encontram bem na linha média ventral da nossa face. Então é por isso que um maxilar de um lado, uma mandíbula de um lado, com a mandíbula do outro lado, se encontram, e eu tenho uma cicatriz bem aqui no queixo. Então foi um arco da mandíbula, outro arco da mandíbula, que se juntou e eu formei o queixo. No maxilar também vem um prolongamento, como está mostrado na figura aqui, ó, e o outro, e se encontram, e quando se encontram aqui no meio, forma o filtro, que é essa partezinha aqui embaixo do nariz, e acaba rodando, encontro e roda assim, né? Encontro e o tecido continua formando e forma as narinas, o nariz. Esses outros arcos aqui, mais posteriores, o 2, o 3 e o 4, eles vão formar o pescoço. Então vão fechar o pescoço. Então, o fechamento da região do pescoço depende de arcos vindo do lado direito, com os arcos vindo do lado esquerdo, e se encontrando aqui no meio, fechando então esse cilindro que é a região cervical. Esses arcos, então, como eu disse, fazem a mandíbula e o maxilar também. E com isso o nariz. Veja que os olhos vão nascer do lado do nariz. Vejam que os olhos fazem parte do prosencéfalo, que é a testa. Toda essa testa aqui é prosencéfalo que está crescendo, com o olho e o nariz no meio, e o maxilar e mandíbula se fechando no ventre. Isso é uma noção geral aí da formação da face, isso é mais visto, na verdade, no curso de odontologia, que a gente fala isso de uma maneira mais detalhada, tá certo? A contribuição de cada arco, os músculos, os ossos, os nervos cranianos e tudo mais. Só que meu objetivo aqui é falar da crista neural. E a gente precisa considerar não apenas a calota craniana, não apenas os ossos da boca, os dentes, a derme, o músculo, mas também alguns órgãos que moram no pescoço, como o timo, a tireoide, a paratireoide. São todos órgãos que nascem nesses arcos faringiais mais posteriores, o 2, o 3, o 4, o 6. E vocês vão ver que a crista neural é muito importante na formação desses órgãos, nesses arcos, e por isso formarão estruturas, órgãos no pescoço.
Então, nessa imagem, está sendo mostrado aqui um corte, como se eu estivesse passando a navalha aqui, e eu pudesse observar a face de frente. Então, se eu olhar a face de frente, eu vou encontrar esse desenho em B. Então aqui está a parede do tubo neural, com sua cavidade interna, o seu ventrículo, como dito na aula passada. Os arcos faringeais, mostrados aqui, tá certo? E se eu continuar cortando, eu vou chegar no tórax, cortando o tórax. Olha, veja que eu cortei aqui, ó, cheguei até no início do tórax. Então está aqui esse outro lado. Então essa linha representa muito bem essa figura que está sendo vista aqui. A língua vai nascer desse brotinho aqui, ó. Aqui está o brotinho da língua. É isso aqui, ó. A língua vai crescer. A tireoide vai nascer aqui. A paratireoide também vai nascer aqui, nesse arco. E o timo também. Mas como a crista neural participa disso tudo? Bom, então, vamos às estruturas. Pela parte de fora, eu tenho o ectoderma. A gente já sabe que é essa parte do ectoderma. Essa parte aqui de dentro, pelo menos onde vão formar esses órgãos, que é o arco 6, 4, 3 e 2, essa parte é o endoderma. Então, por um lado eu tenho o ectoderma, por um lado eu tenho o endoderma. Agora, e no interior desses arcos? Bom, no interior desses arcos é justamente a crista neural a maior parte. Obviamente que eu tenho aqui vaso sanguíneo, que não é crista neural. Obviamente que eu tenho músculo aqui, que dá a expressão facial, e não é crista neural, é mesoderma. Mas a crista neural está fazendo um grande volume desses arcos. E a gente já viu que quando a gente encontra duas populações celulares, uma epitelial e a outra mesenquimal, vai ter uma conversa. Vai ter a troca de fatores. Um vai estar mandando sinalizador para o vizinho. E é isso que vai acontecer neste momento. Eu vejo aqui na parede células epiteliais e no recheio do arco crista neural. É a conversa entre epitélio e crista neural que vão formar timo, tireoide, paratireoide e tudo mais. Esses órgãos têm uma parte epitelial, que é como se fosse uma bolsinha que ficou, uma bolha que ficou invaginado aqui. Então, o epitélio que ficou sequestrado aqui, ó, vai fazer parte do timo. E as células em volta do epitélio vai fazer a parte do recheio do timo, em volta do epitélio. Então, um dia vocês vão estudar lá a histologia do timo, histologia do tireoide, histologia da paratireoide, e vão ver células epiteliais. E vão ver células mesenquimais. Pois muito bem, as células epiteliais vêm do endoderma, as células mesenquimais vêm da crista neural, e foi essa conversa nesse segmento com este tipo de sinal que vai fazer o timo se formar, o tireoide, paratireoide e tudo mais. Então aqui estão as regiões entre os arcos, são as bolsas faringeais, que vão formar epitélios nesses órgãos. Então são várias bolsas, cada uma entre um arco e o outro, e é fruto dessa interação formar esses órgãos. Ok? Reparem também que é no momento que há o dobramento anterior, no momento em que o coração é deslocado,
que a crista neural aproveita a conexão e vai formar o septo da aorta, possibilitando assim a circulação pulmonar e sistêmica. Então, mais uma vez, essa sincronicidade dos eventos de uma maneira programada para que as interações entre as populações celulares, para que as migrações aconteçam dentro de janelas temporais específicas. Ok? Então, esses são os placoides com crista neural. Bom, e assim eu termino a aula de hoje. E abro aqui a palavra mais uma vez para saber se alguém tem alguma dúvida. Não tenho vontade de querer ficar falando mais de crista neural, porque começa a sair um pouco do nosso objetivo. Pois não, quer fazer uma pergunta? Eu acho que não, né? Então tá. Eu não consegui ouvir o que é formado através da conexão. Ah, tá. Isso no coração que você quer saber? Ah, tá ok. Tem uma imagem melhor que vai permitir isso, essa visualização, que é essa aqui, olha. Tá aqui, ó. Vejo o coração, somente numa regiãozinha da aorta, que sai do coração, que é o vaso que está saindo do coração. Obviamente que a aorta serviu para fazer o coração, é a aorta que se dobra e forma o coração, e no adulto, a parte que sai do coração se chama aorta. Vejam um septo que é formado. Esse septo é uma parede. Isso faz agora o sangue ir para cá e evita que o sangue vá para lá. E isso permite então que o sangue, antes de circular pelo corpo, passe no coração, no pulmão. Aí no pulmão ele é oxigenado, ele perde o CO2 e ele volta para o coração. Aí vem para o lado esquerdo. Aí no lado esquerdo ele chega no lado direito, vai para o lado esquerdo, e aí o ventrículo esquerdo leva o sangue, bate o sangue, ou movimenta o sangue para ser distribuído no corpo inteiro. Então, o septo na aorta que permite o sangue ir para o pulmão ou o sangue ir para o corpo, está ligado aí a ventrículos e aurículos esquerdo e direito do coração. Isso tem a contribuição da crista neural. Obviamente o coração precisou mudar, o coração precisou ter lado direito e lado esquerdo, tá? O lado direito com circulação para o pulmão e o lado esquerdo com circulação para o corpo. Então o próprio coração é diferente nos vertebrados, tem essa inovação. Mas além das modificações formando diferentes câmeras no coração, precisou também de um septo na aorta para que tenha esse vaso indo direcionado para o pulmão, e assim eu posso oxigenar o sangue no pulmão, volta para o coração e depois circula para o corpo inteiro. Respondi? Então tá, é só o septo na aorta, só isso. É a contribuição, e já é muito, já é bastante, porque permite que a aorta tenha essa divisão e que o sangue então vá para o coração. Então tá, gente, eu acho que foi importante essa aula de hoje, porque fala da crista neural, fala de várias estruturas que eu não mencionei até então, dá uma noção mais geral da formação do corpo, das novidades do vertebrado, as novidades que a crista neural trouxe, o ganho evolutivo que ela trouxe. Acho que esse é o nosso foco.
tentar entender o ganho evolutivo e entender a própria história dos animais. É através do desenvolvimento embrionário que a gente consegue ver onde aconteceu a diferença para que um animal fique diferente do seu ancestral, e às vezes até com mais sucesso. Eu já estou chegando a quase 2 horas de gravação. Daqui a pouco a gravação vai terminar. Tá legal? Daqui a 6 minutos, 5 minutos. Nós temos 5 minutos ainda gravando e gostaria de saber se tem alguma outra pergunta. Se não, quero avisar que esta é a penúltima aula, tá certo? Teremos ainda uma aula de endoderma. Eu gostaria de saber o seguinte, na próxima aula é carnaval? Daqui a 15 dias é carnaval? É isso mesmo? Eu acho que sim, né? De forma que eu acho que sim, daqui a 15 dias é carnaval. Então, eu acho que eu vou ter que dar prova antes do carnaval, senão não vai ter tempo. Mas eu tenho quase toda a certeza. Eu não vou ter tempo de corrigir prova. Então, a prova vai ter que ser na próxima aula. Então, eu vou terminar a disciplina na próxima aula. E já era previsto terminar na próxima aula. Eu já ia falar de endoderma e fechamento do embrião, e assim a gente cumpre com todo o objetivo da disciplina. Eu ia deixar para fazer a prova daqui a 15 dias, mas é carnaval, vai ser feriado. Se a prova for daqui a 21 dias, né, 15 mais 7, 22 dias, né, não vai ter tempo para corrigir. Então, eu vou passar de novo o trabalho depois da aula. Então, depois da próxima aula, eu vou dizer como é que vai ser o trabalho, aí vocês vão ter 48 horas para preparar aquele trabalho. Tá ok? Combinado? Eu vou mudar na sala AVA. Vou deixar um aviso e vou para que as pessoas não fiquem despreparadas e possam se preparar. Sabe o que é, Lourenço? Eu começo a dar muito tempo, aí eu não vou valorizar quem está com as informações organizadas. Quanto mais tempo tem, mais tempo vai ter para sair organizando tudo e consultando os colegas. Aí quem fez vai ter tempo de ensinar quem não fez ou passar material para quem não fez. Tá, tá, tá legal. Eu vou, vou pensar no assunto. Prometo, a gente vê aí talvez 3 dias, né? Dei 2 dias, talvez 3 dias. Tá legal? Mas é uma pena. Eu fico assim achando que vocês vão ter tempo de sair distribuindo prova para os seus colegas através de WhatsApp. Se eu faço uma maneira corrido, não dá tempo. Você tem que fazer, você tem que postar e já não deu tempo de postar e o cara vai receber atrasado e não vai ter tempo de postar. Entendeu? Então o tempo vê muito se você está preparado. Provas de tempo curto é só se você estiver muito preparado mesmo que você vai tirar nota boa. Então eu acho que eu vou perder essa noção de quem estava preparado e quem não estava preparado. Porque vocês vão ter tempo de passar esse material para os seus colegas, os não preparados, eles vão ter tempo para preparar, para passar limpo e publicar, enviar. Mas tudo bem. Já que vocês que estão aí todo dia organizados e participando de fórum estão com esse problema, então eu vou.
Pensar aí de uma maneira, dar 3 dias então, tá legal? Bom, daqui a pouco vai encerrar a gravação. Então eu quero despedir e prometer aí que eu vou mudar o AVA para essa situação, tá legal? Do dia da prova. Então tá, gente. Tudo de bom para vocês. Até semana que vem.